Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, queridas crianças, neste terceiro domingo do mês, é o terceiro domingo do compromisso das crianças, já conhecido por nós como Domingo da Esperança. Sempre há esperança quando se investe nas crianças, ainda mais quando se ensina às crianças desde pequeninas o compromisso com a vida, com Deus, com a partilha. E é feliz então quem a Deus se confia. E por isso que feliz é a comunidade que também ensina as crianças a confiar a Deus e ter compromisso com as coisas de Deus. Hoje nós estamos no 25º domingo do tempo comum. E a parábola de hoje que Jesus nos conta é a parábola daquele administrador chamado desonesto, que por sinal ele foi elogiado. Podemos no primeiro momento ficar assustados, mas o administrador desonesto foi elogiado? Mas eu não posso ser desonesto. Mas o que foi, afinal de contas? Que elogio é esse? Por que ele foi elogiado? É intrigante. Nós não podemos ser desonestos, nem desrespeitosos, nem faltar com a ética. Não é cristão enganar o outro ou fazer trapaça. O Senhor elogiou a trapaça? Seria isso a pergunta? Vamos responder depois. Deixa o suspense no ar. Antes disso, o importante é a gente trabalhar um pouco mais sobre administração. Temos uma tendência de achar que a administração está ligado a negócios, empresas e números. Mas nós esquecemos que a administração mais preciosa da vida é a administração da vida que lhe foi dada, que Deus deu a mim e a você. Se você não administra bem seu casamento, ele desgasta, vira peso e pode ir à falência. Se você não administra bem os seus filhos e a sua autoridade de pai com mãe, seu filho vira um problema para o mundo e para você também. Se você não administra aquilo que você escuta, que os outros falam para você, você pode prolongar, esticar notícia falsa e ferir muita gente e criar transtornos. Se você não tem administração sobre a língua dentro da boca, você pode falar coisas que não precisa. Se você não administra bem as suas relações, as suas convivências, nos ambientes em que você está, você pode sofrer de maneira desnecessária. É preciso administrar a vida e o tempo que se tem e não desperdiçar o tempo. É bem importante a gente lembrar, se uma empresa não for bem administrada, ela vai à falência. A mesma forma, a sua vida, seu casamento, sua relação, suas amizades, seus filhos, tudo que você tem a fazer. Só que ao contrário de uma empresa pode ser vendida e comprada por outro dono, outro administrador pode entrar e recuperar. Agora, quando você deixa ir à falência os seus valores, a sua ética, a sua conduta, pode ser mais fatal, pode deixar consequências mais graves, sequelas mais graves. Nós temos que tomar cuidado com a administração dos próprios sentimentos, administrar a nossa própria vida. Ainda ontem no matrimônio, que eu celebrei do meu irmão, eu ainda dizia isso, que o sacramento não é mágica, exige cuidado todo dia, porque esse negócio de para sempre, sempre acaba se você não cuidar. Não adianta dizer te amo para sempre. Como dizia o poeta, o para sempre, sempre acaba, se você não cuidar todo dia. Matrimônio, sacramento não é mágica. Sacramento é missão que você tem que cuidar todos os dias. O sacramento é quando Deus põe a mão na sua relação, mas quando Ele põe a mão, você também tem que pôr a mão na massa e cuidar todo dia como uma semente colocada ao canteiro. Semente colocada no canteiro tem que ser regada, cuidada para crescer. Se você não cuida, ela morre. A semente fica lá para sempre, mas morre. As coisas não são mágicas, precisa de administração. Você tem que administrar a sua vida diária, a sua vida de oração. Como que você calcula aí você hoje, que nota você dá para você como administrador da sua vida? Como administrador do seu olhar, como administrador da sua língua, como administrador daquilo que você fala, do que você vê? Que nota você dá como administrador, como pai, como mãe, como marido, esposo, na função que você exerce? Que tipo de administrador é você? Mais para o lado honesto ou desonesto? É preciso entender isso, e dá para fazer uma ligação com o domingo passado, embora absurdamente muitos vão dizer, mas que ligação? Domingo passado era a domingo da misericórdia, do Pai misericordioso. O que o senhor está ligando a administração desonesta com o Pai misericordioso? Com o Pai misericordioso nada. Mas lembra do filho pródigo? Má administração. Ele administrou mal a vida e administrou mal o sentimento, ficou iludido e se vendeu. Por má administração do próprio coração, ele abandona o próprio pai, o próprio amor que tinha.
o filho pródigo, e além disso, ainda foi um péssimo administrador com a própria herança, porque gastou tudo, perdeu tudo, caiu em desgraça. Mas no último minuto, ele administrou bem a sua vida, se arrependeu, fez uma consciência, botou a cabeça no lugar e voltou. Vamos mais longe, no Calvário, no alto da cruz, aquele ladrão que a tradição chama de bom ladrão, ele administrou mal a vida inteira e fez maldade, coisas erradas. Mas em um minuto, ele administrou bem aquele minuto que lhe restava. E foi honesto com Jesus, sincero, se arrependeu, mostrou a sua sujeira, pediu a chance que queria e ganhou. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas é bom você acordar, porque do mesmo jeito que em um minuto você pode acertar, mas em um minuto você pode destruir tudo que você construiu a vida inteira. Às vezes, eu já falei isso e vou falar de novo. Eu tenho essa experiência porque tenho um trabalho frequente com pessoas que cumprem penas, prisioneiros, pelos crimes que cometeram. E essas pessoas, muitas vezes, boa parte do número de assassinato são por pessoas que tinham um currículo bom, pessoas de bem, que viviam bem e ninguém sabia que era violento. Boa parte de assassinatos são por pessoas que não eram violentas, mas por um minuto mal administrado, por um minuto de ímpeto, se tornaram assassinas. E aí, presas, machucou a família, machuca os filhos, machuca todo mundo e sofre demais. Se você não administra bem, um minuto talvez pode custar caro a vida inteira. Ainda bem que o ladrão administrou bem o último minuto e salvou a vida toda. Ainda bem que o filho pródigo administrou aquele minuto. Mas e se você não tiver esse minuto? Porque como eu dizia, Deus não castiga ninguém, mas o pior castigo que você pode ter é você desperdiçar a vida e não administrar bem a sua vida. Feliz de quem sabe que ontem já morreu e amanhã não tem. O que existe é agora. Se você não administra agora, o pior castigo que você pode ter é dizer: hoje eu vou cuidar daquela pessoa, mas ela pode não estar aqui mais. Hoje eu vou amar aquela pessoa, mas aí já não tem ela mais. Hoje eu vou fazer isso, mas você não tem tempo mais. Use o tempo certo, o presente, para fazer a administração correta. Quanto que você doa para Deus na igreja, do seu compromisso? Quanto de tempo? Vai chegar lá no final da vida, o quanto que você vai olhar na sua caderneta? Isso aqui eu dei para Deus. Se Deus o livre chegar no final, você vai olhar e falar assim: nossa, mas do meu tempo para Deus não ficou nem 5%. Perigoso. Chegar no final da vida, tudo que você tem é Deus e você dedicou apenas 5% para Ele, sabendo que Ele é tudo que lhe resta? Esquisito. Você vai ter que responder por isso. Administra bem quanto é tempo. Quanto você dedica do seu tempo a cada coisa da sua vida, inclusive as coisas de Deus. A administração é tudo. A administração do sentimento, da afetividade. Por que tem pessoa que se mata? Por que tem namorado que rasteja? Por que tem pessoas que vivem uma paixão doentia? Porque administra mal as influências. Cuidado com as influências que são exercidas sobre você. Administre o seu coração. É preciso administrar sentimentos. É preciso administrar emoções. A administração é muito importante. Administrar a nossa fé. Isso é importante. Tendo então feito essa valorização sobre o termo administração, tendo feito essa introdução, voltemos ao suspense. O administrador desonesto foi elogiado. Não se diz que foi elogiado a desonestidade, se diz que foi elogiado o administrador desonesto. Logo, nós sabemos que a atitude daquele administrador desonesto foi elogiada. Mas a palavra não diz que a desonestidade foi elogiada. Poderia ter escrito: a desonestidade dele foi elogiada. Não. O patrão elogiou o administrador desonesto por aquela atitude que ele teve ali, não pela desonestidade que ele cometeu antes. Porque se ele foi desonesto ali, ele já foi muitas vezes. O melhor entendimento, essa palavra tem muitas interpretações, mas a mais razoável que pode nos ajudar é o seguinte: primeiro, tenho certeza no fundo do coração, de um modo ou de outro, no jeito dele, esse administrador caiu do cavalo e acordou para a vida. Porque se ele já era desonesto, ele desviou a vida inteira. E com certeza ele já tinha juntado muito com o que desviou. Com certeza. Mesmo que ele diga ali: mas eu não tenho força para cavar, se eu perder a administração, o que eu vou fazer? Mas se ele era desonesto, pense comigo. Se ele era desonesto, perder a administração não era problema, porque enquanto ele administrou, ele tirou bastante para ele. E por que ele estava preocupado? Porque ele tinha tudo e não tinha nada, porque ele tinha coisas e não tinha gente. Como diz a canção Sinônimo de Amar, do Zé Ramalho e do Chitãozinho Chororó: o que adianta ter mulheres
e milhões e ser sozinho. Porque esses são os dois símbolos maiores do prazer. Pão, por excelência, mulheres e milhões e ser sozinho. Como dizia um artista, salvo o nome dele, um sertanejo, fazia show para 40 mil pessoas e chegava em casa, não tinha uma pessoa com quem ele pudesse confiar. Tinha gente dentro de casa, mas não tinha um que ele pudesse reclinar. Você já parou para pensar nisso? Você pode ter muita gente dentro da sua própria casa, mas você tem pelo menos um que você possa realmente reclinar? Como João reclinou a cabeça sobre Jesus? É isso que o administrador desonesto percebeu. Meu Deus, eu vou ficar sem administração e agora eu não tenho nada nem ninguém onde reclinar. O que adianta tudo que eu tenho? Então o que nós podemos entender, que quando aquele administrador disse o seguinte: quanto que eu te devo, quanto que o meu patrão te deve? 100, marca 50. Mas por que ele mandou marcar 50? Porque 50 já era o valor, os outros 50 é o que ele ia roubar. Ele abriu mão disso. Ele viu que isso não levaria a lugar nenhum e que isso não ia comprar ninguém. Embora ele queria uma troca de favor, é claro, do jeito dele. Mas ele acordou, ele viu que ele precisa de gente. O Evangelho diz: use o dinheiro injusto para fazer amigos. Porque senão, o que vai adiantar na sua vida? Até no último dia você vai precisar de alguém para te enterrar, senão você cheira mal. Alguém tem que te enterrar. E os seus bens não vão te enterrar. Você pode ser rico e milionário, bilionário, mas os seus patrimônios não vão te levar ao cemitério. Os seus patrimônios não vão te fazer homenagem. Vai ter que ter alguém ali. E um coveiro, inclusive, muito simples, por sinal, para que você não fique desconfortável. Se nós não formos enterrados e sepultados, fica desconfortável, porque a nossa carne apodrecida cheira mal. Deveríamos acordar para a vida. Administrar bem o nosso tempo enquanto é tempo, porque nós somos pó. E quando vira pó, e aí? Então aquele administrador, por um momento, parou de tirar a parte dele. E aí sim, essa desonestidade foi elogiada. Evidente, porque agora ele acordou e está tentando, enquanto é tempo, ter alguns amigos. Mas uma coisa ainda intrigante que eu queria dizer: o Evangelho diz que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Pergunto, por que nós somos tão lentos? E por que os filhos das trevas são tão rápidos? Por que o mal corre tão rápido e o bem, às vezes, não? Por que tem gente que tem vergonha de ser bom? Por que tem homens que têm vergonha de ser apaixonado na rodinha de amigos, dizer que ama uma mulher só e que vai morrer por ela, para não ter chacota? Por que tem mulheres que têm vergonha de defender a sua vida pura, ou a sua castidade, ou virgindade? Por que tem gente que tem vergonha de ser bom? Tem gente que não tem vergonha de trair, de cantar música, besteira, pôr chifre, fazer o que quiser, fazer farra, acha que isso é moda. E por que tem vergonha de ser bom? Interessante, até as pessoas más são decididas. Até o desonesto ali foi decidido. Para ser ruim você tem que tomar decisão. Se até quem é ruim é capaz de tomar decisão, por que nós às vezes damos tapa e esconde a mão? Eu amo isso, mas tenho medo de arrumar problema. Eu defendo a família, mas tenho medo disso. Eu sou disso, mas não quero arrumar problema. Eu amo a Deus, mas não quero discussão. Mas por que estamos tão lentos? Por que os filhos das trevas são tão rápidos? E por que onde que dá o problema? Por que nós temos tanto medo de pagar pelo bem, de quebrar a cara, de brigar, de questionar pelo que amamos? Está aí a pergunta. Por que ter vergonha de ser bom? Na verdade, é isso que esse mundo careta faz. Põe aquilo que é feio como moda e põe o que é bonito como careta. Isso que é caretagem. Esse mundo esquisito que coloca que ser bom é uma vergonha, e as pessoas têm vergonha de falar do que é bom. Tem gente que tem vergonha de falar dos seus valores. Tem gente que tem vergonha até da própria origem pobre, do próprio pai, da própria mãe, que fala menos. Só porque fala menos? Só porque fala tauba e não tábua? Muitas vezes eu já falei tauba, é mais engraçado, até mais divertido falar umas palavras assim. Muito mais gostoso. Pois é, tem gente que tem vergonha de si mesmo. Por que ter vergonha de ser bom? Por quê? E às vezes, quando um homem, uma mulher, ou alguém quer namorar da maneira correta, quer cuidar do outro, tem medo, porque se eu for uma pessoa certa, vai dizer que eu não sou homem, se eu não chegar pegando e arrasando. Por que eu tenho vergonha de ser bom? Essa é a grande pergunta. Não precisa, e as pessoas não têm vergonha de pagar mico, de falar besteira e asneiras por aí.
E nem tem vergonha de ficar brigando por ideias, ideologias idiotas. Mas pelo bem não briga. Pois é. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele ali acordou e tentou fazer amigos e foi esperto. Mas nós às vezes somos lentos demais. Acorde enquanto é tempo, administre bem a sua vida, traga para a sua vida, faça a sua caderneta, veja qual a sua prioridade, veja o uso que você está fazendo do seu tempo, da sua vida, dos seus valores, dos seus dons. Não tenha vergonha de ser bom. E olhe, acorde logo para a vida e pague o preço de ser bom e brigue com quem precisar, mas mantenha o que é bom na sua vida. Administre bem o seu tempo para não arrepender tarde demais. O tempo é agora, administre bem a sua vida. E a melhor maneira de administrar é deixar Deus ser o gerente dos seus negócios. Não é negócios, dinheiro, mas dos seus sentimentos. Deixe Deus administrar a sua vida que você será feliz.